Livro Entre a Terra e o Céu, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 11. Novos apontamentos. Hilário, aderindo à renovação da palestra, indagou da irmã Blandina se ela era a dirigente do parque em que nos achávamos, ao que ela informou com humildade. Não me atribua tamanho crédito. Tenho tarefas variadas aqui e alhures. Entretanto, sou mera servidora. O nosso educandário guarda mais de 2.000 crianças, mas, sob os meus cuidados, permanecem apenas 12. Somos um grande conjunto de lares, nos quais muitas almas femininas se reajustam para a venerável missão da maternidade, e conosco, milhões de meninos encontram abrigo para o desenvolvimento que lhes é necessário, salientando-se que quase todos se destinam ao retorno à terra para a reintegração no aprendizado que lhes compete. E a direção central? Inquiriu meu colega esmiuçador. Não reside aqui. O parque é uma das várias dependências de vasto estabelecimento de assistência e educação, do qual somos hoje tutelados. No fundo, nossa casa é uma larga escola, dotada com todos os recursos indispensáveis ao nosso aproveitamento. Os melhores processos de habilitação espiritual funcionam conosco em benefício dos que vão renascer na carne e dos que se dirigirão mais tarde às esferas superiores. Mas possuem aqui até mesmo os cursos primários de alfabetização? Não estranhem. Partilho com Blandina o estudo das leis divinas para renovar-me em espírito com vistas ao grande futuro, mas o amor que ainda trago pelos velhos companheiros de luta humana constrange-me à larga demora em serviço de cooperação na antiga casa de fé religiosa que me afeiçoei. Aliás, ponderou o ministro sensato, o auxílio divino é como o sol, irradiando-se para todos. As instituições e as almas que se voltam para o Pai Celestial recebem o suprimento de recursos de que necessitam, segundo as possibilidades de recepção que demonstrem. Interessado, porém, nos apontamentos que surgiam cada vez mais valiosos, Hilário indagou: em que base se formará o processo de auxílio nas igrejas? Com o impedimento de nossa comunicação direta, como será possível cooperar em favor dos nossos irmãos católicos romanos? Muito simplesmente, esclareceu Mariana Prestimosa. O culto da oração é o meio mais seguro para nossa influência. A mente que se coloca em prece estabelece um fio de intercâmbio natural conosco. Mas não de maneira ostensiva, alegou o nosso companheiro estudioso. Pelo pensamento, explicou a interlocutora respeitável. A intuição beneficia em toda parte. Quanto mais alto é o teor de qualidades nobres na criatura, mais ampla é a zona lúcida de que se serve para registrar o socorro espiritual. O culto público, indiscutivelmente, qual vem sendo levado a efeito nos tempos modernos, não favorece o contato das forças superiores com a mente popular. Os interesses rasteiros, conduzidos à igreja, constituem sólido entrave contra o auxílio celeste.
e a preocupação da riqueza e pompa, quase sempre mantida pelo sacerdócio nos ofícios, inutiliza por vezes os nossos melhores esforços, porque, enquanto a atenção da alma se prende a exterioridades, as forças contrárias ao bem e à luz encontram facilidades positivas para a cultura do fanatismo e da discórdia. Ainda assim, superando tais obstáculos, é sempre possível fazer algo em benefício do próximo. Durante a missa, por exemplo, prosseguiu Hilário observador, é viável o seu trabalho de cooperação? Mariana fixou uma expressão facial de bom humor e aduziu. Somos grandes falanges de aprendizes de fraternidade em ação. Por mais desagradáveis que se nos mostrem os quadros de luta, a nossa obrigação é servir. Fim da ligeira pausa, continuou. Quando a missa obedece à pura convenção social, funcionando como exibição da vaidade ou poder, a nossa colaboração resulta invariavelmente nula. E, sorrindo, que teríamos a fazer num ato bajulatório em que os devotos da fortuna material ou da perversidade incessam a desregrada conduta de pessoas inescrupulosas? Há missas solenes de consagração a políticos astuciosos e a magnatas do ouro que, em verdade, são reais sacrilégios em nome do Cristo. Por outro lado, há missas de almas que constituem escárnio à dor dos que foram recolhidos pela morte, quais as que são mandadas celebrar por parentes ambiciosos que, por vezes, até mesmo se alegram com a ausência do morto, ávidos que se mostram de lhe espelharem os despojos na corrida a testamentos e cartórios. Essas missas fortemente adubadas a dinheiro estão para eles tão frias como os túmulos em que se lhes asilou a carne desfigurada. Mas, se o ato religioso é simples, partilhado por mentes e corações sinceros, inclinados à caridade evangélica e centralizados na luz da oração, com os melhores sentimentos que possuem, o culto se reveste de grande valor pelas vibrações de paz e carinho que arremessa na direção daquele a quem é endereçado. Frequentemente, as missas humildes, realizadas aos primeiros cânticos da manhã, são as mais favoráveis ao nosso concurso. Podemos, com mais segurança, articular as possibilidades ao nosso alcance e ambientá-las a benefício daqueles que esperam de nós o amparo necessário. Hilário pensou alguns instantes, valendo-se do intervalo que surgira na conversação, e obtemperou. Possuímos nas igrejas a questão do patrocínio. Imaginemos que determinado templo foi erguido à memória de Gerardo Magela. Isso expressa uma obrigação para o grande místico europeu? Certamente não se trata de uma obrigação escravizante, mas de um serviço que lhe honra o nome e que merecerá dele certo reconhecimento mesclado de responsabilidade. Devemos reconhecer, contudo, que o trabalho do bem, qualquer que ele seja, permanece ligado a Jesus. No entanto, se algum servo do Senhor está ligado à obra por fazer tanto quanto lhe seja possível, desdobrar-se-á para enriquecê-la de bênçãos. Mas, e na hipótese de algum santuário surgir dedicado a suposto herói da virtude, figuremos alguém na terra sendo conduzido ao altar por imposição da autoridade humana, sem mérito bastante à frente do Senhor. Os crentes encarnados atribuir-lhe-iam poder de que não conseguiria dispor. Em que situação estaria o templo que lhe fosse consagrado? Marina registrou a pergunta cortesmente e explicou. Numa contingência dessas, mensageiros de Jesus,
responsabilizar-se-iam pela instituição, atribuindo aí os benefícios adequados aos merecimentos e necessidades de cada um. E o tipo de assistência? A de renovação espiritual ou de mero socorro aos crentes encarnados? Ah, comentou Marina sincera, o trabalho é complexo e divide-se em múltiplos setores. Não está limitado à esfera da experiência física. Inumeráveis são as almas que, desligadas do corpo, recorrem aos altares implorando esclarecimento. Outras, depois da morte, confiam-se a desequilibradas emoções, invocando a projeção dos espíritos santificados. É preciso corrigir aqui e ajudar além. Agora, devemos injetar um pensamento reconstrutivo nessa ou naquela mente extraviada. Depois, é imprescindível harmonizar circunstâncias em favor desse ou daquele necessitado. A maioria das pessoas aceita a religião, mas não se preocupa em praticá-la. Daí nasce o terrível aumento das aflições e dos enigmas. A lógica de Mariana encantava-nos. Hilário, porém, prosseguiu indagando o perscrutador. Mas, apesar de consciente da verdade que a separação do veículo físico nos impõe, acredita a irmã que a organização católica é suficiente para conduzir o mundo moderno? Ela sorriu com tristeza e redarguiu. Meu amigo, entre cooperar e aprovar a sensível diferença, a sociedade ajuda a criança sem infantizar-se. As igrejas nascidas do cristianismo caminham para a grande renovação. O progresso assim exige. As ideias de céu e inferno e os excessos de natureza política na hierarquia eclesiástica estabeleceram grandes perturbações para a alma popular. Entretanto, cabe-nos considerar as religiões que envelhecem como frutos fortemente amadurecidos. A polpa alterada pelo tempo deve ser colocada à margem. Contudo, as sementes são indispensáveis à produção do futuro. Auxiliemos as igrejas antigas em vez de acusá-las. Todos somos filhos do Pai Celestial, e onde houver o mínimo germe de cristianismo, aí surgirão recursos de recuperação do homem e da coletividade para o Cristo nosso Senhor. A conversação era fascinante e as perguntas pareciam brilhar ainda nos olhos de Hilário, maravilhado tanto quanto nós ante as elucidações que recebia. Mas a hora esgotara-se. Um sinal de Clarencio fez sentir que havíamos alcançado o momento da volta. Capítulo 12. Estudando sempre. Às despedidas, retomamos as excursionistas sob a nossa guarda e, em pouco tempo, achávamos-nos de novo no caminho terrestre. Da faixa de luz solar, tornamos à imersão na sombra noturna, mas o espetáculo do céu não diminuíra em beleza, porque as primeiras cores da alvorada tingiam o distanciado horizonte. Clarencio restituiu a companheira de Antonina ao lar, depois de afetuoso adeus, e, sem maiores delongas, demandamos o ninho doméstico de nossa amiga. Antonina mostrava-se calada, tristonha. Dirceia teimava em permanecer para sempre junto do pequenino que a precedera na longa viagem da morte. Todavia, em penetrando o estreito santuário familiar, dirigiu-se apressadamente ao quarto, de coração novamente atraído para os outros filhinhos. O ministro paternal fê-la deitar-se e aplicou-lhe recursos magnéticos sobre os centros corticais.
A mãezinha de Marcos demonstrou experimentar leve e doce vertigem. Atendendo ao orientador, demorávamos-nos em observação, notando que a Antonina de nossa maravilhosa viagem aderira ao corpo denso, qual se fora por ele sugada à maneira de formosa mulher, de forma sutil e semilúcida, repentinamente engolida por bainha de sombra. Em se justapondo ao cérebro físico, perdera a acuidade mental com que se caracterizava junto de nós. Com a fisionomia calma e feliz, despertou no veículo pesado. Contudo, Antonina não mais nos viu. Era agora simplesmente a mulher humana, nas cobertas agasalhantes do leito, acomodada à escuridão do recinto. Lembrava-se, sim, do passeio ao lar da bênção, mas através de impressões a se esfumarem rápidas. Só a imagem do filhinho, tema central do seu amor, lhe persistia clara e movimentada na memória. Nossa presença e de todas as demais particularidades do voo sublime lhe acudiam à lembrança por acessórios fantásticos a se lhe perderem nos obscuros escaninhos da imaginação. Como quem seleciona preciosidades, a consolada mãezinha procurava ansiosa nos arquivos da própria mente todas as palavras que ouvira do filho abençoado, buscando retê-las no escrínio do coração. Por isso, das valiosas observações de Clarencio, em poucos minutos, não lhe restava na alma qualquer reminiscência. Antonina movimentou-se, fez luz e ouvimo-la pensar vibrante. Oh, meu Deus, que alegria! Pude vê-lo perfeitamente. Quero guardar a recordação desse sonho divino. Marcos, Marcos, que saudade, meu filho! O ministro abeirou-se dela e acariciou-lhe a cabeça, como se a envolvesse em fluidos calmantes, e a simpática senhora restabeleceu a sombra no recinto. Abraçando a caçula que repousava a seu lado, novamente dormiu. Nossa amiga não poderá guardar positivas recordações, informou Clarencio com atenção. Mas por que? Indagou Hilário admirado. Raros espíritos estão habilitados a viver na terra com as visões da vida eterna. A penumbra interior é o clima que lhes é necessário. A exata lembrança para ela redundaria em saudade morta. Como isso é lamentável, alegou meu companheiro penalizado. O ministro, todavia, explicou paciente. Cada estágio na vida se caracteriza por finalidades especiais. O mel é saboroso néctar para a criança, mas não deve ser ministrado indiscriminadamente. Reclama dosagem para não vir a ser importuno laxativo. O contato com o reino espiritual, enquanto nos demoramos no envoltório terrestre, não pode ser dilatado em toda a extensão, para que nossa alma não afrouxe o interesse de lutar dignamente até o fim do corpo. Antonina lembrar-se-á de nossa excursão, mas de modo vago, como quem traz no campo vivo da alma um belo quadro de esbatidos contornos. Recordar-se-á, porém, do filhinho mais vivamente, o bastante para sentir-se reconfortada e convicta de que Marcos a espera na vida maior. Semelhante certeza ser-lhe-á doce alimento ao coração. O silêncio passou a dominar o recinto, mas Clarencio quebrou-o quase de imediato, convidando-nos a socorrer o velhinho que nos aguardava. Dormitava o ancião numa velha cadeira. Será sono? Perguntou Hilário, mais novo que eu na vida do além.
Sim, confirmou o interlocutor benevolente. Na fase em que se encontra, Leonardo subordina-se a todos os fenômenos da existência vulgar. Não prescinde assim do repouso para refazer-se. Examinamo-lo mais detidamente. Sem dúvida, o ancião trazia um veículo semelhante ao fosso, segundo os princípios organogênicos que presidem à constituição do corpo espiritual. Contudo, mostrava-se tão pesado e tão denso, como se ainda envergasse a túnica da carne. Deixei a Hilário os pruídos de curiosidade que em outro tempo me assaltavam de inópino. Após lhe observar o aspecto desagradável, meu colega inquiriu sobre as razões de tal obscurecimento. O ministro não se fez de rogado e explicou. O psicossoma, nota de rodapé, do grego psique, alma, espírito, e soma, corpo. Abre parênteses, nota da editora, fim da parênteses, fim da nota de rodapé. Ou o perispírito da definição espírita não é idêntico de maneira absoluta em todos nós. Assim como na realidade não existem dois corpos físicos totalmente iguais. Cada criatura vive num carro celular diferente, apesar das peças semelhantes impostas pela lei das formas. No círculo de matéria densa, sofre a alma encarnada os efeitos da herança recolhida dos pais. Entretanto, na essência, a lei da herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele mesmo. Detemos tão somente o que seja exclusivamente nosso ou aquilo que buscamos. Renascemos na terra, junto daqueles que se afinam com o nosso modo de ser. O dipsossômano não adquire o hábito desregrado dos pais, mas sim, quase sempre, ele mesmo já se confiava ao vício do álcool antes de renascer. E há beberrões desencarnados que se aderem àqueles que se fazem instrumentos deles próprios. E, imprimindo grave tono à voz, ponderou. A hereditariedade é dirigida por princípios de natureza espiritual. Se os filhos encontram os pais de que precisam, os pais recebem da vida os filhos que procuram. Lembrei-me repentinamente de alguns dos grandes gênios da humanidade que produziram filhos monstruosos ou medíocres. Mas, vindo ao encontro do meu pensamento, o orientador observou. No campo das grandes virtudes, os pais usam por vezes a compaixão reedificante, empenhando-se em tarefas de sacrifício. Temos no mundo mulheres e homens admiráveis que, consolidando qualidades superiores na própria alma, se dispõem a buscar afetos que permanecem à distância no passado, em tentativas heróicas de auxílio e reajustamento. E sorrindo acrescentou, na família consanguínea ou na família humana, obtemos o que buscamos. Quem já acertou as próprias contas com a justiça, pode confiar-se aos sublimes rasgos do amor. Em seguida, Clarencio deteve-se na contemplação do velhinho que repousava e continuou comentando, mais particularmente com Hilário. Conforme a vida de nossa mente, assim vive o nosso corpo espiritual. Nosso amigo entregou-se demasiado às criações interiores do tédio, ódio, desencanto, aflição, e condensou semelhantes forças em si mesmo, coagulando-as desse modo no veículo que lhe serve às manifestações.
daí esse aspecto escuro e pastoso que apresenta. Nossas obras ficam conosco, somos herdeiros de nós mesmos. Mas, e se nosso irmão trabalhasse? Se depois da morte procurasse conjugar o verbo servir? Inquiriu meu colega preocupado. Indiscutivelmente, o trabalho renova qualquer posição mental, gerando novos motivos de elevação e novos fatores de auxílio. O serviço estabelece caminhos outros que realmente funcionam como recursos de libertação. Por isso mesmo, o constante apelo do Senhor, a ação e a fraternidade se estende junto de nós diariamente através de 1000 modos. Todavia, quando não nos devotamos ao trabalho, enquanto nos demoramos na vestimenta terrestre, mais difícil se faz para nós a superação dos obstáculos mentais, porque a indolência trazida do mundo é tóxico cristalizante de nossas ideias, fixando-as por vezes durante tempo indefinível. Se pretendemos possuir um psicossoma sutilizado, capaz de reter a luz dos nossos melhores ideais, é imprescindível descondensá-lo pela sublimação incessante de nossa mente, que precisará então centralizar-se no esforço infatigável do bem. É para esse fim que o Pai Celestial nos concede a dor e a luta, a provação e o sofrimento, únicos elementos reparadores suscetíveis de produzir em nós o reajuste necessário quando nos pomos em desacordo com a lei. Lá fora, porém, as aves matutinas anunciavam o novo dia. A tênue claridade da manhã penetrava o recinto. Clarencio lembrou que para socorrer o ancião ensandecido não dispensaríamos algum trabalho de análise da mente e, porque semelhante serviço demandaria talvez a cooperação de companheiros encarnados, que não deviam ser incomodados na paisagem diurna, o ministro convocou-nos à retirada. O prosseguimento da tarefa assistencial, desse modo, foi marcado para a noite seguinte. Capítulo 13. Análise mental. O relógio terrestre assinalava 00:03 quando tornamos ao singelo domicílio de Antonina. A casinha dormia calma. Acocorado a um canto, o velho Leonardo mantinha-se na sala, pensando. Adensamo-nos ante a visão dele e, reconhecendo-nos, ergueu-se e começou a gritar: "Ajudai-me, por amor de Deus, estou preso! Clarencio, bondoso, convidou-o a acomodar-se na poltrona simples e induziu-o à prece. O velhinho, contudo, alegou total esquecimento das orações que formulara no mundo, crendo que apenas lhe serviriam as palavras decoradas, mas o orientador, elevando a voz, com o intuito evidente de sossegá-lo na confiança íntima, pronunciou comovente súplica à divina providência, implorando-lhe proteção e segurança para quem se mostrava tão desavorado e tão infeliz. Emocionados com aquela petição,
que nos renovava igualmente as disposições interiores, observamos que o avô de Antonina se aquietara resignado. Clarencio, logo após a oração, começou a aplicar-lhe forças magnéticas no campo cerebral. O paciente revelou-se mais intensamente abatido. A cabeça pendeu-lhe sobre o peito, desgovernada e sonolenta. Fitando-nos de modo significativo, o ministro ponderou. A corrente de força devidamente dinamizada no passe magnético arrancá-lo-á da sombra anestesiante da amnésia. Poderemos então sondar-lhe o íntimo com mais segurança. Assistido por nossos recursos, a memória dele regredirá no tempo, informando-nos quanto à causa que o retém junto da neta, aclarando-nos ainda sobre prováveis ligações que nos conduzirão à chave do socorro a benefício dele mesmo. Mas o retrocesso das recordações poderá verificar-se de improviso? Indagou Hilário perplexo. Sem dúvida, respondeu o instrutor. A memória pode ser comparada à placa sensível que, ao influxo da luz, guarda para sempre as imagens recolhidas pelo espírito no curso de seus inumeráveis aprendizados dentro da vida. Cada existência de nossa alma, em determinada expressão da forma, é uma adição de experiência, conservada em prodigioso arquivo de imagens que, em se superpondo umas às outras, jamais se confundem. Em obras de assistência, qual a que desejamos movimentar, é preciso recorrer aos arquivos mentais, de modo a produzir certos tipos de vibração, não só para atrair a presença de companheiros ligados ao irmão sofredor que nos propomos socorrer, como também para descerrar os caminhos da mente nas fibras recônditas em que ela detém as suas aflições e feridas invisíveis. Quer dizer então que a frase de Hilário, porém, se lhe apagou nos lábios porque o ministro atalhou, completando-lhe a conceituação. A mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Mais tarde, a ciência humana evolverá em cirurgia psíquica, tanto quanto hoje vai avançando em técnica operatória, com vistas às necessidades do veículo de matéria carnal. No grande futuro, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental com a mesma facilidade com que atualmente extrai um apêndice condenado. Hilário arregalou os olhos espantado e feliz, e exclamou em voz quase gritante: Ah, Freud, como viste a verdade, como detinhas a razão. O orientador fixou-o paternalmente e aduziu. Freud vislumbrou a verdade, mas toda verdade sem amor é como luz estéril e fria. Não bastará conhecer e interpretar. É indispensável sublimar e servir. O grande cientista observou aspectos de nossa luta espiritual na senda evolutiva e catalogou os problemas da alma, ainda encarcerada nas teias da vida inferior. Assinalou a presença das chagas dolorosas do ser humano, mas não lhes estendeu o eficiente bálsamo curativo. Fez muito, mas não o bastante. O médico do porvir, para sanar as desarmonias do espírito, precisará mobilizar o remédio salutar da compreensão e do amor, retirando-o do próprio coração.
Sem mão que ajude, a palavra erudita morre no ar. O ministro, contudo, calou-se, dando-nos a entender que o momento não comportava digressões filosóficas. Acariciou ainda por alguns instantes a cabeça do ancião e, em seguida, chamou-o de manso. Leonardo, recorda, volta ao Paraguai, onde adquiriste o remorso que hoje te retalha o coração. A dor quase sempre é culpa sepultada dentro de nós. Retrocedamos ao ponto inicial de teu sofrimento. Recorda, recorda. O velhinho, diante de nosso intraduzível assombro, acordou de olhos transtornados, ergueu a fronte, mas seu rosto alterara-se de maneira sensível. Sustentava ineludivelmente os traços fundamentais, mas fizera-se mais jovem. Registrando a surpreendente transfiguração, Hilário interferiu perguntando: "Oh, que força mágica será esta?" Nosso orientador fitou-o sereno e esclareceu: "Não nos esqueçamos de que temos diante de nós o veículo espiritual por excelência vibrátil. O corpo da alma modifica-se profundamente segundo o tipo de emoção que lhe flui do âmago. Isso, aliás, não é novidade. Na própria Terra, a máscara física altera-se na alegria ou no sofrimento, na simpatia ou na aversão. Em nosso plano, semelhantes transformações são mais rápidas e exteriorizam aspectos íntimos do ser com facilidade e segurança, porque as moléculas do perispírito giram em mais alto padrão vibratório, com movimentos mais intensivos que as moléculas do corpo carnal. A consciência, por fulcro anímico, expressa-se desse modo na matéria sutil com poderes plásticos mais avançados. Clarencio relanceou o olhar pelo recinto e acrescentou: "Entretanto, não nos descuidemos do serviço a fazer." Nesse interim, Leonardo sossegara-se. Parecia animado de estranha energia. O corpo, não obstante continuar obscuro e pastoso, revelava-se desempenado. Repentinamente refeito, vigoroso e móvel, clamou: "Lola, Lola, estás aqui? Sinto-te a presença. Onde te ocultas? Ouve-me, ouve-me." Com inexprimível espanto, vimos Dona Antonina escapar do aposento no corpo espiritual com que a divisáramos na véspera. Avançou ao nosso encontro, extremamente surpreendida e, avistando o avô transfigurado, como se fosse tangida no imo da personalidade por misteriosa influência, estampou súbita alteração facial, renovando-se igualmente aos nossos olhos. As linhas do semblante modificaram-se de inópino e vimos-la realmente mais bela, todavia menos serena e menos espiritualmente. Favorecendo-nos o máximo proveito nas observações, o ministro falou em voz baixa: "Nossa irmã exige tão somente leve auxílio magnético para lembrar-se. Basta-lhe a emotividade anormal do reencontro para cair na posição vibratória do passado, de vez que ainda não se encontra quitada com a lei." Aterrada, Antonina arrojou-se de joelhos aos pés do ancião que se rejuvenescera ao influxo dos passes de Clarencio e gritou: "Leonardo, Leonardo!" Ele, porém, irradiando no olhar ódio e padecimento intraduzíveis, bradou: "Enfim, enfim!" e prorrompeu em pranto convulso.
Estupefatos, ouvimos Clarencio que nos informava generoso. Repararam? Antonina é Lola Ibarruri, reencarnada. Leonardo está vinculado a ela por laços de imenso amor. Ambos procedem de lutas enormes na teia infinita do tempo. A mulher irresponsável de ontem, hoje é mãe amorosa e digna, à procura da própria regeneração. Tendo abandonado outrora o marido, foi induzida a desposar um homem animalizado, com quem se encontra igualmente enleada por laços do pretérito e que, em não a entendendo agora, relegou-a ao esquecimento. Recebeu, contudo, antigos associados de destino por filhos do coração, que conduz para o bem, em contraposição às facilidades delituosas do passado, atravessa atualmente aflitivos obstáculos para viver. Simpatia incoercível inclinou-nos para aquela mulher em provas tão ríspidas. O ensinamento que a vida ali nos ofertava era efetivamente sublime. A voz do orientador, no entanto, era clara e segura a recomendar. Ajudemos, o momento determina auxiliar. Capítulo 14. Entendimento. Antonina, modificada, esfregava os olhos como quem não desejava acreditar no que via, mas, resignando-se à evidência, continuou. Compadece-te de mim, compadece-te. Lola, donde vens? Perguntou o infeliz. Não me induzas a lembrar. Não lembrar? Que condenado no tormento da expiação será capaz de esquecer? A culpa é fogo a consumir-nos por dentro. Não me conduzas ao passado. Para mim, é como se o tempo fosse o mesmo. O inferno não tem horas diferentes. A dor paralisa a vida dentro de nós. É preciso olvidar. Nunca. O remorso é um monstro invisível que alimenta as labaredas da culpa. A consciência não dorme. Não me rebentes o coração. E acaso o meu não vive estraçalhado? O diálogo prosseguia comovente, e Antonina, genuflexa, explodindo em angustiosa crise de lágrimas, implorou com mais força. Não golpeeis minhas feridas mal cicatrizadas, não se rouba ao devedor o ensejo de pagar. Entretanto, por ti, gemeu o interlocutor, enredei-me no crime, amei-te e perdi-me. Trazias nos olhos a traição, disfarçada. Oh, Lola, por quê? Por quê? E ante o doloroso acento com que essas palavras eram pronunciadas, a pobre mulher suplicou mais triste. Leonardo, perdoa-me, sofri muito. Enlouqueceste, é verdade, mas a perturbação que me atacou era mais lastimável, mais amargosa. Sabes o que seja o caminho da mulher aviltada, entre o arrependimento e a aflição? Meditaste algum dia no martírio do coração feminino, relegado à penúria e ao abandono? Refletiste alguma vez na desilusão e na fome da meretriz desesperada e doente? Acaso poderás perceber o que seja a flagelação de quem espera a morte, sob o sarcasmo de todos, entre a sede e o suor? Tudo isso conheci. Matei, porém, por tua causa, tartamudeou o mísero, infundindo compaixão. Naquele tempo, alegou a infortunada, fiz pior. Exterminei minha alma e esposa, troquei o altar doméstico pelo mentiroso tablado do gozo fácil. Mãe, envelheci o mandato que Deus me concedera, crestando todas as flores de minha felicidade.
Pudeste, no entanto, realizar o reerguimento que ainda não consegui. Foste, em suma, feliz. Feliz, bradou Antonina, semi-desesperada. Acusas-me de infiel, quando, como tantos outros, te cansaste de mim, procurando outras novidades e outros rumos. Vi-me sozinha, enferma, aniquilada. Debalde busquei afogar no vinho do prazer a horrível impressão do abismo em que me precipitara. Por quê? Quando o desencanto e a enfermidade me relegaram à margem da vida, acordou-se minha consciência, inculpando-me, desapiedada. A morte recolheu-me na vala da miséria, como um carro de higiene pública reclama o lixo da sarjeta. Estarás habilitado a compreender meu sofrimento em toda a extensão? Por muitos anos vagueei faminta, como ave sem ninho, refugiada no espinheiro de dor que cultivava em mim mesma. Esmolei proteção junto daqueles que havia sido afetos estimulantes da juventude. Ninguém se recordava de mim. Não me cabia recolher uma gratidão que eu não semeara até que um dia... Antonina passou a destra pela fronte pálida, como se invocasse velhas recordações fortemente trancadas na memória. Seu olhar adquirira a assustadiça expressão dos enfermos que a febre torna dementados. Findos alguns instantes, exibiu no rosto a surpresa de quem se banha num relâmpago de luz. Parecendo haver encontrado a imagem que ansiosamente procurara, continuou. Até que um dia senti que me chamavas com pensamentos de carinho e de paz. Rememoravas alguns traços elogiáveis de nossa vida, recompondo na lembrança as festas que organizávamos em favor dos combatentes mutilados. As tuas divagações, arrancando ao pretérito as raras reminiscências felizes que poderíamos identificar, caíram sobre mim como um bálsamo refrigerante. Chorei aliviada e adormeci em tua casa, no aconchego de tua família que tiveste a ventura de constituir. Interrompeu-se Antonina, figurando-se-nos incapaz de prosseguir recordando. Via-se que esbarrara com insuspeitáveis impedimentos íntimos. Emudecera torturada pela incapacidade mnemônica que a assaltava de improviso. Contudo, o nosso orientador acercou-se dela e afagou-lhe a cabeça, deixando perceber que a auxiliava magneticamente na recuperação das próprias forças. Não posso saber, gritava Leonardo, não posso saber. Desde que meu espírito foi culpado por ele, não consigo coordenar as ideias que me são próprias. Sim, certamente sou culpado, tens razão. Podias ter recebido o meu concurso. Não me cabia pensar em ti como se fosses tão somente mulher. Mais calma, a pobre interlocutora suplicou triste. Agora que te capacitas de minhas dificuldades, perdoa-me. Não me move outro desejo, senão o de renovar-me. Sofri muito, aprendi duramente. Peço a proteção da divina bondade para todos aqueles que não me compreenderam e procuro sinceramente olvidar as ofensas que outros me assacaram. Como desejo, sejam esquecidas as ofensas que pratiquei contra os outros. Não me reconduzas, pois, ao passado. Compadece-te de mim. Reparávamos com assombro que Leonardo e Antonina, sob o controle paternal de Clarencio, se mantinham detidos na posição vibratória em que haviam subitamente caído. Por que não se recordavam os dois do parentesco que os reunia? Nosso instrutor, assinalando-nos a indagação, socorreu-nos esclarecendo. Encontram-se ambos imobilizados em certo momento do pretérito, num encontro provocado por influência magnética. Em tais recursos utilizados por nosso plano, no tratamento salutar das moléstias da alma, determinados centros da memória se reavivam, ao passo que outros empalidecem. As sensações do presente dão lugar às sensações do passado, para efeito de reajustamento perante o futuro. O fenômeno, porém, é momentâneo. Breves minutos regressarão à consciência normal
melhorados para a boa luta. A explicação não podia ser mais satisfatória nem mais simples. O ministro continuava prestando assistência à nossa amiga, qual se Antonina não devesse avançar na faixa de lembranças. Aceitando-lhe os apelos, Leonardo, como que arrefecera o ímpeto inicial de desesperação. Fitava-a agora quase que piedosamente, mas longe de albergar qualquer sentimento positivo de ordem superior, arrancou do próprio íntimo nova onda de cólera que lhe atingiu a máscara fisionômica. Cerrando os punhos, bradou desvairado: Sim, sim, entendo-te. Foste suficientemente infeliz, mas por que trago comigo o fantasma dele? Ter-se-á convertido num demônio intangível para arrasar minha existência? Estaremos no inferno sem saber, agarrados um ao outro? Viverei dentro dele, quanto ele vive dentro de mim? Por que me não permite o verdadeiro repouso? Se procuro dormir, desperta-me, cruel. Se tento olvidar, agiganta-se-me no pensamento. Desequilibrado, Pires ergueu para o teto os punhos retesos, ensaiou alguns passos no recinto estreito e passou a clamar: Esteves, homem ou diabo, ou estiveres em mim ou fora de mim, corporifica-te e vem, estou pronto, acertemos as diferenças. Vítima ao carrasco, aparece, que meu pensamento te encontre e te traga, que as forças do nosso destino nos reúnam, enfim, corpo a corpo. Alguns instantes decorreram, quando fomos surpreendidos pela entrada de nova personagem na sala. Era um homem de seus 35 anos presumíveis que se abeirava de nós, igualmente fora do vaso físico. Passeou no recinto esgazeado o olhar, dando-nos a impressão de que não nos percebia a presença e, ofegante e contrariado, qual se estivesse ingressando ali constrangidamente, deteve-se apenas na contemplação de Leonardo e Antonina, reconhecendo-os, estarrecido e agoniado. Clarencio, junto de nós, informou prestimoso: sob a positiva invocação de Leonardo, Esteves, parcialmente libertado pelo sono, comparece ao desafio. O repouso noturno favorece tais entendimentos pela atração magnética mais intensivamente facilitada quando o envoltório de matéria densa exige recuperação. Notamos que os 3 protagonistas da cena que se improvisara jaziam repentinamente hipnotizados por vibrações de assombro e desespero. Leonardo, porém, dando um salto à retaguarda, bradou: Agora sim, vieste mesmo, vejo-te, fora de minha cabeça, vejo-te como és, liquidemos nossa conta. Risca-me dentre os vivos ou eu te riscarei. Piedade, piedade, suplicava Antonina lacrimosa. Pires, no entanto, parecia não ouvi-la, sob o olhar de Esteves, que o observava com visível repugnância. Semi-apavorado e pondo-se em guarda, sacudido pelas próprias reminiscências, o recém-chegado respondeu agressivo: Conheço-te e odeio-te, assassino, assassino. Engalfinhar-se-iam sem dúvida como animais enfurecidos, mas o nosso orientador interferiu de imediato, imobilizando-os prontamente. Tocado pelo ministro, Esteves enxergou-nos e, surpreendido, aquietou-se. Clarencio confiou a nossa vigilância e, dirigindo-se a Leonardo em voz segura, concitou: Meu amigo, extirpa da mente a ideia do crime. Achas-te cansado, enfermo. Receberás a medicação de que necessitas. Num átimo, ausentou-se e regressou,
trazendo ao recinto 2 amigos do nosso plano, os quais transportaram Leonardo semi-inconsciente para um santuário de reajuste, em que mais tarde nos receberia assistência. Em seguida, nosso instrutor acomodou Esteves na poltrona singela, recomendando-lhe esperar-nos. O novo companheiro, amedrontado, obedeceu automaticamente. Logo após, amparando Antonina, procuramos restituí-la ao quarto particular. Consideramos então que, se grande for a aventura da pobre senhora na véspera, naquela noite assemelhava-se desditosa a um trapo de sofrimento. Encontramos grande dificuldade para recompô-la em espírito e para religá-la à vestimenta carnal quase inerte. Revelava-se imensamente confrangida. Por mais de 2 horas mereceu-nos especial atenção. Somente depois de considerável esforço de Clarencio, conseguiu refazer-se. Vimo-la acordar exausta e entontecida. Algo aliviada, Antonina acreditou-se liberta de estranho pesadelo. Ainda assim, sem saber explicar a razão, torturada e apreensiva, continuava soluçando. Capítulo 15. Além do sonho. Tornando a Esteves, Clarencio ofereceu-lhe o braço amigo, mas o moço prorrompeu em súplica. Não me prendam, não me prendam, sou a vítima. O ministro absteve-se de continuar em sua afetiva manifestação. No passo vagaroso de quem carrega um fardo de aflição, o inimigo de Leonardo retirou-se para a via pública, regressando ao aconchego doméstico. Seguimo-lo a pequena distância, renovava-se o dia. Pedestres marchavam diligentes na direção do trabalho. Bondes rangiam sonolentos e os autos aqui e ali começavam a transitar pelas ruas. Em breve tempo, o rapaz, seguido de nosso grupo, estacionou à frente de vasto conjunto residencial. Grande relógio próximo exibia o mostrador. 5h30. Embatucado, o moço voltou-se para nós e, em seguida, desapareceu no interior. Entramos. Em movimentos rápidos, achávamo-nos diante dele, que se esforçava por reaver o corpo físico. O ministro, sem molestá-lo, amparou-o afetuosamente e Esteves, pouco a pouco, recuperou a calma natural. Mantinha-se em suave modorra quando o despertador tilintou, faltando 15 minutos para 6. O rapaz esfregou os olhos de caratonha amarrada, guardando a impressão de um mau sonho. Vestindo-se apressado, notamos que minúsculo cartão de visita lhe caiu do bolso, ensejando-nos a leitura de um nome. Abre aspas, Mário Silva, enfermeiro, fecha aspas. E o nosso instrutor reafirmou: nosso amigo ontem, Esteves, hoje é Mário Silva, prosseguindo sua vocação para a enfermagem. Ouçamo-lo por alguns momentos. O moço atendeu às obrigações da higiene e, logo após,
foi recebido em pequena sala do apartamento por simpática velhinha, em cujo olhar adivinhamos a ternura de mãe. Depois de saudação carinhosa, a senhora indagou bem-humorada: "Onde esteve esta noite, meu filho? Seu semblante carregado não me engana." "Um sonho horrível, mamãe." E fixando gestos expressivos, entre os goles de café notificou: "Sonhei que alguém me chamava, à distância, em voz alta e, acreditando tratar-se de algum doente em estado grave, não vacilei. Corri ao apelo, mas ao invés de topar um quarto de enfermo, vi-me de imediato numa cela mal iluminada e úmida. E, com os recursos de imaginação de que dispunha para corresponder às requisições da mente, o rapaz continuou: Era um perfeito cubículo de prisão, onde me surpreendi encarcerado de repente, junto de um criminoso, de mau aspecto e de infortunada mulher em pranto. Senti tanta simpatia pela moça desventurada, quanta aversão pelo réu de medonha catadura. Tive, porém, a impressão nítida de que nos conhecíamos. Um misto de ódio e sofrimento me tomou de assalto junto deles, principalmente ao lado do infeliz, cujo olhar se me afigurava cruel. Perguntava a mim mesmo por que me não retirava de tão detestável presença, mas, enquanto o homem me repelia, a mulher me provocava o maior enternecimento. Por mais estranho que pareça, experimentava o desejo de agredi-lo e de acariciá-la ao mesmo tempo. Achava-me em expectativa quando o criminoso avançou para mim, com o propósito evidente de liquidar-me, ao passo que a pobrezinha procurava defender-me. Estava atônito, ignorando se o condenado pretendia assassinar-me ali mesmo, quando tentei uma reação à altura. Cego de incompreensível rancor, ia precipitar-me sobre ele quando, rápido, apareceu um delegado policial, seguido de 2 guardas que entraram na contenda, impedindo-nos o mau impulso. O chefe, segundo percebi, de um só golpe conteve meu agressor, obrigando-o a sentar-se, vencido, conquistando-me um respeito tão grande que realmente, apesar do desejo de ouvir a mulher ajoelhada, em soluços, não arredei pé do lugar em que me apoiava. Depois de palavras enérgicas e rápidas, o delegado trouxe então à cela outros ajudantes que arrastaram meu adversário para fora. Logo após, acomodando-me numa velha cadeira, reconduziu a jovem para o interior do cárcere. Estampou na fisionomia a expressão de quem se propunha inutilmente lembrar-se, decorridos longos instantes de reticência, rematou: Depois não consigo precisar as recordações. Sei apenas que me pus a correr em fuga para nossa casa, de vez que os policiais se mostravam igualmente dispostos a recolher-me. Temendo o xadrez, acordei estremunhado e abatido. A velhinha, que escutava atenciosa, comentou calma: Há sonhos que valem por terríveis pesadelos. É o que senti, concordou Mário preocupado. A mãezinha contemplou-o bondosa e acrescentou: Meu filho, o sonho terá alguma relação com a nossa Zulmira? A mulher com quem simpatizou não seria, acaso, nossa velha amiga? E o homem que lhe inspirou tanta repugnância não poderia ser interpretado como sendo esposo dela? O rapaz cobriu-se de leve palidez, mostrou-se mais taciturno e falou triste: Quem sabe? Você nunca mais teve notícia de nossa antiga companheira? Não,
Tenho apenas a informação de que mora aqui mesmo, onde o marido é ferroviário de importância. Nunca pude entender-lhe a atitude, tantos anos de convivência, tantos projetos de felicidade, trocar tudo assim por um viúvo, acompanhado de 2 filhos. O moço fixou um gesto de amargura e observou. Ora, mamãe, evitemos recordações sem proveito. Zulmira não deve reaparecer em minha memória, e esse Amaro que ela desposou é um ponto negro em meu coração. Creio que o melhor sentimento para eles 2 em minha vida íntima é o ódio com que eu os reúno em minha lembrança. Não desejo revê-los e, francamente, se eu soubesse que residiam aqui, em nossa vizinhança, decidiria nossa transferência para outro rumo. E, transcorridos alguns instantes, ajuntou. Meu sonho foi um simples pesadelo, alguma preocupação imprecisa ou alguma intoxicação alimentar. A senhora sorriu desapontada e aduziu. Cá por mim, estou certa de que à noite reencontramos as pessoas que amamos ou detestamos. Nosso espírito, no sono, procura os afetos ou os desafetos do caminho para acertar as próprias contas. Disso não tenho qualquer dúvida. O filho, indiscutivelmente enfadado, reergueu-se, abraçou a genitora, osculou-lhe a cabeça branca e concluiu. O relógio é inflexível, o sonho passou e agora é a realidade que me espera. Devo cooperar no serviço operatório de 2 crianças às 8 em ponto. Não me posso demorar, o hospital não cogita de pesadelos. Mostrou um sorriso forçado e despediu-se. A mãezinha acompanhou-o carinhosamente até a porta, retomando os serviços caseiros pensativa. Preparando-nos para a retirada, trazia o meu cérebro castigado por obsediantes interrogações. Encontráramos um novo capítulo na história da oração de Evelina? Amaro e Zulmira, mencionados pelo enfermeiro, seriam as mesmas personagens que havíamos visitado anteriormente? Dispunha-me à inquirição quando o olhar de Clarencio cruzou com o meu. Registrando minha estranheza, informou. Já sei o teor de 2 interrogações. Realmente, o nosso novo amigo foi noivo de Zulmira, a senhora obsediada que conhecemos. Pretendia desposá-la, mas foi preterido no coração dela por Amaro, que lhe deve assistência e carinho. O passado fala no presente. Acham-se enredados numa teia de compromissos que eles reclamam resgate. E encontrar-se-ão para o desdobramento das lutas redentoras em que se envolvem? Perguntou Hilário admirado. Inevitavelmente, acentuou o instrutor com voz segura. A dona da casa, mãe devotada e sensível, meditando no sonho da filha, embora movimentando automaticamente a vassoura, orava por ele, rogando a Deus o abençoasse. Anotávamos-lhe as reflexões na mente preocupada. Sabia quanto custara ao moço renunciar à mulher escolhida. Conhecia-lhe o temperamento enigmático e receava tornar a vê-lo atormentado e vencido. O pensamento em prece escapava-lhe da cabeça como tênue esguicho de luz. Clarencio abeirou-se dela e transmitiu-lhe forças calmantes que lhe sossegassem o coração. Em seguida, o orientador nos apresentou generoso.
Nossa irmã Minervina é velha conhecida. Recebeu nos braços meia dúzia de filhos que tem sabido conduzir admiravelmente. Coração abnegado, alma rica de fé. Abraçamo-la carinhosamente às despedidas. De regresso, reparando que estávamos desejosos de seguir Mário Silva para obter maiores informações no desenvolvimento de nossa história, que começava a ser fascinante, o ministro recomendou: não convém incomodar nossos amigos no curso das obrigações diuturnas, provocando elucidações que seriam desagradáveis e fora de ocasião. Aguardemos a noite, porque enquanto o corpo físico se refaz, a alma invariavelmente procura o lugar ou o objeto a que manda o coração. Ouvimos o orientador e aquietamo-nos. Cabia-nos aguardar a noite, quando se estenderiam as nossas experiências.